Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai finalizar esse capítulo falando sobre África e as suas condições socioeconômicas, falando sobre alguns fatores, né? Vamos lá. Primeiro, como a gente viu no capítulo anterior, a África ela tem uma dificuldade muito grande na produção da agricultura, na pecuária. Por quê? Porque a produção que elas fazem, que ela consegue fazer nos seus territórios, são produções primárias. O que são essas produções primárias? São produção de pequeno porte, por conta das condições climáticas, como a gente viu nos outros vídeos. Então, elas têm essas produções primárias que dificultam a industrialização e dificultam também uma urbanização, como a gente falou, toda a questão histórica da África, todos os problemas que ela tem socialmente, né, politicamente, questões de desenvolvimento também, por ela ter sido muito explorada em diversos pontos, né, por outras civilizações, principalmente a civilização europeia, ter tirado muitos recursos do continente africano, faz com que o seu povo ele tivesse pouco, né, e também pela toda a questão histórica também da escravidão. Então tudo isso vai resultar numa dificuldade do povo africano de se manter. Então isso também afetou muito a questão da pecuária, da agricultura, da questão do transporte, tudo isso que vai envolver um desenvolvimento econômico no país, não é isso? Então a gente entendeu um pouco desse universo, vamos dizer assim, né, desse desenvolvimento e dessa dificuldade. Então, por isso mesmo a África ela tem essa dificuldade na industrialização baixíssima. Então, se ela tem essa dificuldade, também por outros fatores, por fatores de qualidade de vida, também ela vai ter uma dificuldade na urbanização. Lembra quando a gente fala também, a gente faz um link muito grande entre industrialização e urbanização, porque uma está ligada à outra, né? Quando um país ele se torna muito industrializado, ele vai se tornar também muito urbanizado, porque as pessoas vão ter a necessidade de morar ali próximo, né, dessas zonas urbanas, dessas zonas industrializadas, né? Então a transição também do homem do campo para a cidade, então isso tudo vai favorecer. Então, como a África tem todas essas dificuldades, a industrialização e a urbanização vai ter essa dificuldade principal de desenvolvimento, tá? Aí quando a gente fala da população e da condição de vida, a gente já sabe que tem vários e vários fatores que vai dificultar, principalmente a questão política, a questão social, a questão de qualidade de vida, né, de oportunidades, de toda a parte histórica, como eu já falei, da África, vai dificultar essa condição de melhoria de vida, tá? E isso vai influenciar principalmente no fluxo migratório. Por quê? Quando a gente fala de fluxo migratório, de você migrar de um país para outro, de uma região para outra, a gente está falando muitas vezes de quê? De condição de vida. Ou quando se tem um desastre ambiental, quando se tem guerras, né? Quando se tem os pontos negativos que façam com que uma pessoa migre. Então, na África, houve os dois pontos, né? A necessidade de uma melhor qualidade de vida e também as questões de exploração, as questões ambientais também, as questões políticas fizeram com que migrasse muito, né? Não sei se vocês lembram, mas até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, aqui na região Nordeste mesmo, a gente via muito pessoas do continente africano, né? Nigéria, Mará, que vieram para as Américas com essa necessidade de melhoria de vida. Como a gente viu também há pouco tempo, agora nem tanto, os chineses também vindo. Então isso tudo são exemplos do fluxo migratório, quando há necessidade de melhoria de vida, né? E às vezes também por questões ambientais. Mas aqui na África, e na sua maioria das vezes, é justamente a necessidade realmente de melhoria de vida. Mas são poucos também que conseguem sair do seu local para ir para outro, porque se lá eles já não estão conseguindo se manter, imagine para eles conseguirem se deslocar. Então vocês vão conseguir ver também nesse finalzinho do capítulo que a condição da população, a condição de vida da população é muito complicada, principalmente na sua questão na área da saúde, quando a gente vai falar sobre o drama da AIDS, que por muito tempo matou muitas e muitas pessoas dentro da África, né? Até hoje, apesar de estar num processo mais controlado, ainda é um dos fatores também, por conta disso, condição de vida, não ter melhoria nas redes de saúde, às vezes não ter nem o que comer. Imagine ter condições para se manter um tratamento, que a gente sabe que hoje se tem um tratamento, mas não se tem uma cura, então tudo isso vai envolver, né, a questão da fome também. Como eu falei, a gente vai dizer, então é um continente que
que não tem condições, que não tem recursos? Tem, e muitos, mas foi muito explorado. É um continente que foi muito explorado, muito explorado. Aí a gente vai entender, mas por que então, se a gente tem uma visão que a África só tinha pontos negativos, porque por um tempo ela ficou sendo o centro, vamos dizer assim, economicamente do mundo, por conta da questão da exploração de minerais, de tudo que eles podiam oferecer, e também por muito tempo o ponto estratégico da África foi muito importante para a economia mundial. Lembra que foram os europeus que vieram e exploraram tudo que podia explorar por conta de uma mão de obra barata, por conta de material, né, matéria-prima barata, que isso ia facilitar o desenvolvimento dos seus países. Então isso também, por muito tempo, fez com que o continente africano, a localização do continente africano, fosse um ponto estratégico, né? Então fosse aquele ponto estratégico onde todo mundo pudesse se abastecer. Então isso também que a gente vai ver nesse capítulo, tá? Então, justamente são esses fatores principais, né? Aí, dentro disso tudo, onde a gente só consegue ver mais pontos negativos para a África, para o continente africano, para o povo africano, será que consegue ter desenvolvimento? Essa interrogação que fica, né? Porque poderia se ter? Poderia, porque é um contraste muito grande, onde tem países extremamente pobres, abaixo da linha da pobreza, tem países extremamente ricos, né? Ricos em cultura, ricos em minérios, ricos em várias partes, onde tem uma ostentação, vamos dizer assim. Então, esse contraste muito grande, que vai depender muito de região para região. E justamente essa questão política, social, de investimento, de olhar para aquele povo e dar oportunidade de fato, que é justamente a base de qualquer civilização. Quando você não cuida da base, que é a população, que é a massa, você vai ter essa dificuldade de desenvolvimento, que é o que acontece no continente africano, tá? Aí, a gente vai ver aí na página 152, as nações africanas possuem uma grande fragilidade de economia por causa do baixo nível de industrialização, como a gente falou. Aí, a porção que as nações africanas davam prosseguimento aos processos de independência na década de 60. Aí a gente vai ver também que a infraestrutura, a condição de vida, como eu falei, isso vai influenciar muito. Aí quando a gente vai falando da questão do drama, a gente vai ver o que? O sistema público de saúde precário, somado à pobreza e à desnutrição, aumenta a indeficiência de doenças em portadores de HIV, resultando na expectativa de vida da população. Aí também a gente vai ver a questão do fluxo migratório, né, que vai falando que, entretanto, a maioria dos imigrantes africanos vive numa condição subhumana, na clandestinidade, sofrendo uma forte discriminação racial. Então, tudo isso vai influenciar, né? Então, a gente sabe que essas condições que a gente vai ver em outros países de uma forma melhor, nesse continente foi um fator primordial para que eles não conseguissem desenvolver nem industrialmente, nem socialmente. Então, isso vai dificultar muito, né? Contando com toda a parte histórica que a gente falou. Então, leiam um capítulo, o finalzinho do capítulo, a partir da página... A partir da página 149 até a 157, 149. Que vocês vão entender. É esse resumo daqui, né, dessa dificuldade de industrialização, porque tem uma condição primária, né, a sua agricultura, a sua pecuária muito primária, muito reduzida, né? Aí a gente vai ver as questões sociais, as questões políticas, que vai dificultar, né, as questões das doenças, justamente por falta de saneamento básico, por falta de saúde, por falta de educação, por falta de oportunidade, tantas e tantas coisas que vai influenciar para que o povo africano tenha essa dificuldade, né, de desenvolvimento, e principalmente por anos e anos de exploração em vários sentidos, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar.
leiam, por favor, leiam o capítulo, para que vocês entendam melhor, para que vocês consigam acompanhar esse raciocínio, tá bem? Até o próximo vídeo, tchau, tchau.